Estamos iniciando ao vivo, mais uma edição pelo ecossistema que tornou-se a Dr. Play do Mais Vida, o podcast que tem um lema já conhecido e verdadeiro, de através da informação transformamos e salvamos vidas. Eu quero agradecer a todos que porventura estão agora no YouTube, no canal Dr. Play Saúde, e sabemos, lá ficará toda a edição na íntegra, inclusive para a eternidade, e é pública. Você vai poder e deve compartilhar, recortar trechos, publicar pelo WhatsApp, pelo Telegram, nas redes sociais, ou seja, vamos fazer aquela corrente, a corrente do bem, e ajudar, e ter o prazer em dizer, também estou contribuindo para salvar vidas. As nossas entrevistas sempre diferenciadas, porque aqui nós estamos fundamentados justamente na pesquisa, na ciência, e hoje eu tenho um talento, uma amiga, uma grande médica, a doutora Hanna Lima. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no Mais Vida. Obrigada pelo convite, é uma satisfação imensa retornar aqui, fico muito feliz pelo convite, né? Faz um tempinho que eu retornei. Então, agora eu estou voltando e eu estou muito feliz com isso. Sou fisioterapeuta de formação, certo? Mas muitos me chamam de doutora, né? É verdade. Mas minha formação é fisioterapia, eu sou honrada pela minha formação. Aí, no caso, doutora, até um hábito já aqui natural, eu conheço muito bem as vertentes da senhora que são magníficas. Eu considero o trabalho que a senhora desenvolve como brilhante. Obrigada. E um pouquinho disto nós iremos falar hoje durante a nossa conversa, não é isso? Vamos desenvolver aí um bate-papo legal, né? Através desenvolver. de saúde. É verdade. Doutora, no caso das chamadas terapias complementares, integrativas, elas estão evoluindo, porque o conhecimento, como sabemos, é adimensional e temos profissionais do calibre da senhora muito envolvida nessa sistemática, não é? Temos, graças a Deus, na atualidade, né, temos aí vários estudos, várias faculdades, inclusive, que estão desenvolvendo e ampliando essa linha de pesquisa, essa linha esse novo olhar, né, para a saúde humana, né, de uma forma humanizada, de uma forma mais natural, de uma forma com menos danos, de uma forma com menos efeitos colaterais. Vamos pensar dessa forma. É muito interessante. Entendeu? E a gente vê que a muito. telemedicina, uma vez legalizada, né, como efeito de uma pandemia que tivemos, mas isso, facilitou, no seu lado positivo, né, doutora? Vamos dizer, apressou vários aspectos e legalizou. Portanto, eu vejo também esse caminho como muito interessante e que a senhora também pratica, não é, doutora? Essa parte positiva, sim, com certeza. A telemedicina, ela veio aí aumentando a nossa possibilidade de atuação também, e isso foi muito bom. Não só de atuação, mas também como de estudo, facilitando os estudos também, entendeu? Então, isso é muito bom. Muito bom. Aí, doutora, a senhora, eu sei disso, tem pacientes, lógico, aqui da nossa querida Paraíba, mas de todo o Brasil e até do exterior, não é, doutora? Até do exterior. A senhora é internacional, doutora. Em alguns, é porque tem alguns familiares que já são meus clientes aqui e então trazem os familiares que moram fora e realmente tem pacientes aí da França, dos Estados Unidos, da Alemanha, que vêm normalmente no final do ano, quando vem passar férias, e aí já vem para fazer tratamento já.
Doutora Hanna, nós temos várias ligações inclusive, como eu sempre digo, de Deus, e também somos bariátricos, né, doutora? Tem Nós temos essa, vamos dizer, essa condição também, né, doutora? que foi um divisor de águas na Divisor minha de vida. água. Eu fui muito resistente para fazer a bariátrica, mas acabei aceitando a ideia, mas depois de 5 anos estudando como eu poderia me tratar no pós-bariátrica para que fizesse dar certo, né? Porque, infelizmente, existem pessoas que acabam regredindo, né? Então, eu estudei, acho que aproximadamente uns 5 anos para fazer a cirurgia com uma mentalidade que teria que dar certo para o resto da vida. E até o nosso médico, eu sempre É o costumo mesmo. agradecer e exaltar o magnífico, o doutor Eduardo Pachu e sua equipe, não é, doutora? Sou imensamente grata a ele, a forma como ele conduziu. Passei 2 anos para ele tentar me convencer de fazer. Muito interessante. O doutor Eduardo Pachu, assim, é um Ele é uma fenômeno. bênção. Já tive a oportunidade, lógico, de entrevistá-lo e nunca cansarei de exaltar essa figura ilustre que a todo momento está salvando vidas. É verdade. Doutora Hanna, nós já temos a nossa primeira tela-tema sempre exaltando que todas as nossas imagens são geradas pela inteligência artificial e aqui diz doenças do aparelho digestivo, constipação intestinal. Doutora, quando a gente vai ler, e eu costumo pesquisar, isto é muito incidente na população brasileira, não é, doutora? É, bastante, né? Antes de mais nada, eu gostaria de entrar numa linha, numa Pois vertente não, de doutora. tratamento, né? Então, eu queria trazer um conhecimento maior aí da ozonioterapia, né? Certo. Que é uma linha de tratamento onde eu tenho maior busca de tratamento de pessoas interessadas em realizar ultimamente. E então, por isso que eu trouxe sugeri essas pesquisas, né? Porque, de fato, a constipação intestinal e doenças do aparelho intestinal hoje são doenças que estão afetando aí várias pessoas, inclusive tem pessoas que nem sabem que estão sofrendo, né? Muitas pessoas dizem, ah, não, meu intestino funciona direito, mas todos os dias eu vou, mas aí não entende que existe uma qualidade de bolo fecal para seu intestino estar em condição boa. Às vezes tem pessoas que vão tem a evacuação mais de 3 vezes por dia, né, com bolos fecais irregulares, e não sabe que está sofrendo, pode estar sofrendo de verticulite ou de uma síndrome do intestino irritável. Então, assim, tem pessoas que sofrem e nem sabem que estão sofrendo. Interessante, de problemas inflamatórios a nível intestinal. E a constipação é uma dessas condições. Uma frase que eu escuto todos os dias no consultório. Sempre quando eu vou fazer a anamnese, que é a anamnese mais detalhada, então eu pergunto como é o seu funcionamento intestinal. Então eu pergunto e a pessoa diz para mim, eu sou regular, normal. E eu disse, normal como? Eu pergunto, normal como? Entendi. Eu vou de 2 em 2 dias, isso não é normal. Então, para as pessoas, ultimamente, ser constipado é normal. E essa condição intestinal não é normal. Não é normal. Né? É uma condição que leva toxinas para dentro do corpo, que leva problemas inflamatórios, que leva inúmeras condições de saúde e alterações na nossa saúde, no nosso terreno biológico, como eu gosto de falar. Muito interessante. Doutora Hanna, eu sei, lógico, que a senhora é uma das pioneiras nos procedimentos ligados com a ozonoterapia. E mais neste caso das constipações, como seria a aplicação? Como é que se dá? As pessoas, são muitas as entrevistas, às vezes têm medo das injeções, ficam receiosos. Como se dá essa via de tratamento? A ozonoterapia ela tem diversas vias de acesso para diversas patologias diferentes, Fábio. Então, quando a gente fala de intestino, a gente precisa aí levar o máximo de ozônio ativo para dentro do intestino, para que a gente consiga aí ter uma liberação de citocinas, que é para aumentar essa saúde imunológica a nível intestinal e promover uma oxigenação dessas células intestinais, para que ela
facilite na motilidade, no movimento da motilidade intestinal, e então a gente consiga tratar esse processo de constipação intestinal. Como é que a gente tem esse acesso? É através de uma sonda via retal, né? Ou então o soro ozonizado. Inicialmente, quando a gente tem fecalomas, condições de fecalomas, a gente começa com uma hidratação mais profunda, que é com soros de ozônio, que aí vai facilitando a hidratação daquele bolo para poder a gente fazer uma eliminação, e até da hidrocolonterapia também, que a gente está trazendo a hidrocolonterapia para a clínica também agora, para poder fazer lavagens intestinais a níveis de águas ozonizadas, que é para já ir tratando e tirando todos esses processos de toxinas do intestino. Ô, doutora Hanna, a senhora sempre foi inovadora. Quando criança, já havia o pensamento, assim, vamos dizer, visionário? Conta um pouco aí a senhora criança, doutora. Engraçado. Sempre gostei de saúde, mas normalmente a criança ela quer agradar os pais, né? Lógico. Quer ser validado pelos pais. E meu pai era contador, então eu migrei aí. Eu sou formada em contabilidade também. Também, doutora, interessante. Né? Então, eu primeiro me formei em contabilidade, mas não me encontrei. Sempre quis saúde, sempre quis essas linhas de cuidado mais holístico. Minha mãe fala que quando eu era criança, eu já pegava o pezinho dela para fazer massagem. E ali eu ficava, Coisa né? linda, né, E, então, assim, eu fui crescendo achando muito interessante essa linha de cuidado através de um chá, né? Eu gostava que minha mãe plantasse, eu gostava de interagir com as plantas, de plantar junto com ela. Eu sou apaixonada por planta. Ah, doutora. Então, assim, eu fui crescendo nesse meio aí. Eu acho que eu já nasci fora da caixinha. É verdade, doutora. Doutora, a senhora falando em plantas, eu estou me lembrando aqui, eu fiz uma entrevista aqui, as plantas que curam e salvam, e foi sensacional. E a gente vê como tem ciência, né? Como fatores envolvidos, e como dizem, eu morei em Manaus, praticamente ali dentro da floresta amazônica, e a gente vê que, creio, que todas as soluções para as patologias do mundo estão ali no que chamamos medicina da floresta, né, doutora? Exatamente, que é o que eu chamo a medicina ativa também, Ativa. né? Completamente ativa ali, foi o que foi nos dado. E muitas das medicações são tiradas e extraídas através dos componentes químicos que tem nas plantas. Muito interessante. Tem que entender isso. É verdade, então, se tem doutora. lá, tem benefícios, né? E a senhora pratica isso muito bem, porque não para de estudar. Esse é o podcast Mais Vida, estamos ao vivo aqui pelo ecossistema Dr. Play. Já temos uma outra tela-tema nessa conversa tão prazerosa. Detoxificação, qual a hora certa de fazer? Doutora, a gente lembra muito do fígado, lógico, eu sei que aí há uma sistemática bem corporal, bem integral, mas como é que funciona e quando as pessoas têm mais procurado por essa sistemática? Então, é interessante a gente aprender a se observar, Fábio. As pessoas não têm mais tempo de se observar hoje. Verdade. Então, sentem fadiga, sentem cansaço. Existem inúmeros sinais e sintomas que o nosso corpo mostra que ele está ali sem conseguir drenar, sem conseguir se detoxificar, porque isso é uma função nata do nosso corpo, certo? Mas as pessoas não percebem que estão aí com a fadiga crônica, que estão tem uma noite de sono, mas acorda cansado, e às vezes a noite de sono até completa, a noite inteira de sono, mas acordam cansados, fadigados, cansaço muscular, tem constipação, sofre com constipação há muito tempo, sofre com dores crônicas. E isso são sinais e sintomas que o nosso corpo já está começando a estar em sofrimento, não está conseguindo desintoxicar, porque está gerando processos inflamatórios. Entendeu? Então, a gente tem que aprender a se avaliar. O estresse, a ansiedade,
a mudança de humor repentino, isso tudo são sinais de sintomas de patologias também inflamatórias. Muitas pessoas associam isso apenas a patologias da parte emocional, psicológicas, mas não necessariamente falando. Né? Às vezes tem pessoas que elas estão com problemas aí de intoxicação mesmo, e estão tendo alterações nas emoções mesmo, na parte emocional, por conta de um problema de intoxicação mesmo. Ô, Hannah Lima, é o que tanto falam na palavra detox, né? É Isso. muito usada. E aí já me vem logo o pensamento que as pessoas fazem muito propriedade disto, dos chamados sucos verdes. A senhora é uma defensora também, lógico, de forma balizada, adequada, nas medidas corretas, com orientação. A senhora é dessa linha também em alguns casos, doutora? Sou sim. Inclusive, na modulação intestinal, a gente prescreve sucos com medidas, com as folhas certas, com as dosagens certas, nos horários corretos. É saudável, porque, como a gente diz, na medicina, você acabou de falar, né, a medicina ativa, as florestas, as folhas, elas têm suas funções. As vitaminas, minerais que existem nas folhas, nas frutas e em componentes naturais, eles ajudam o nosso corpo a desinflamar, a se desintoxicar, ajuda na facilitação do fígado, de remover essas toxinas do nosso corpo, e isso tudo facilita no processo de detoxificação, sim. Doutora, eu Sou tive... defensora, inclusive tomo todos os com dias. certeza. Doutora, eu tive agora recentemente uma gripe, né? Ela se intensificou, estou saindo dela agora. Mas, doutora, sem exagero, dentro daquela sistemática habitual, procurei, lógico, o médico, né? E às vezes a gente já sabe alguns caminhos, aí só sei que terminou, que eu tomei 3 xaropes diferentes, porque quando chega na farmácia eles já perguntam: a tosse é seca? Aí a pessoa diz aí ele diz, é esse o xarope. Aí se você disser é cheia a tosse, já é outra. Se disser que tem catarro, já é outro xarope. Se disser que está tendo febre, já coloca outro. Aí, doutora, e nada de eu ficar bom. Aí eu cheguei para o meu cunhado ali em Galante, que ele tem um sítio lá em Galante, o Douglas, e ele disse: Fábio, eu vou fazer um lambedor do tempo da minha avó. Doutora, fiquei bom. É sensacional, né, doutora, Mas essas coisas. no abacaxi, por exemplo, ele é extremamente expectorante. Ele é extremamente detoxificante das secreções de fígado e pulmonar também. Então, assim, nas frutas, nas verduras, nas folhas principalmente, nós temos componentes que ajudam o nosso corpo. Muito E interessante. tem pessoas que não se alimentam, né? Verdade. Se você prestar atenção, Fábio, pessoas que sofrem com dores crônicas, a tão temida fibromialgia, elas são pessoas que, às vezes, o padrão alimentar delas são de carboidratos simples, que são alimentos, às vezes, mais inflamatórios no nosso corpo. E não se alimentam com frutas, com verduras, tem um padrão alimentar mais desregrado, sem ser muito variado. Muito variado. Doutora Hannah, nós observamos as academias, os locais de esporte na Paraíba inteira muito cheios. Aí me vem uma pergunta à senhora, que tem uma visão muito globalizada. Realmente essa turma mais jovem está se cuidando mais, ou é só porque a gente tem uma aparência ali, porque vê muita gente jogando beach tênis? E aí, doutora? Infelizmente, alguns vão mais pela estética, né? E acabam, infelizmente, novamente, pecando e se machucando. Eu tenho alguns pacientes lesionados por conta desse super ego, desse super cuidado, acabam se lesionando porque exageram, né? Pecam pelo exagero, O exagero, né, infelizmente, doutora? infelizmente. Mas atividade física é necessária. Nosso corpo não nasceu para ficar em repouso completo.
É necessário a gente fazer uma atividade física. Eu costumo dizer direto, porque os educadores físicos vão brigar comigo agora. Mas eles gostam muito da parte da musculação e eu admito, é super importante. Inclusive, eu também não gosto, mas faço também. Mas é necessário. Lógico. Então, mas eu digo o seguinte, se você não gosta de atividade física, procure algo que você faça, pelo menos que lhe leve prazer. Entendi. Porque aí vai começar, a partir daí, você começar a se adaptar a fazer atividade física. Até você criar mentalmente um hábito de se praticar, de se exercitar e você aceitar a possibilidade de fazer coisas que mesmo que você não goste. Entendeu? Interessante. Então, eu digo que a gente tem que ir por essa vertente. Aí, vai criando. E quando a gente tem estímulos, incentivos, vai facilitando também. Vai facilitando. Por exemplo, doutora, eu não gosto, literalmente, nada contra de estar numa academia, mas já adoro caminhar olhando para o mar, não é, doutora? É. Portanto, as pessoas vão criando os hábitos. Você e muitos outros. Muitos outros. Eu aprendi que eu amo correr. E bariatrizado não pode correr muito, né? Porque a gente tem uma perca aí calórica muito rápida. Então, eu ainda estou nesse processo de perca calórica muito rápida ainda, porque eu estou bariatrizada aí há um ano e meio. Um ano e meio, então eu não posso ter essa perca muito rápida. Então, eu tenho que fazer fortalecimento muscular. Mas eu gosto de correr. E arranjei uma pareia para correr, verdade. Agora. Daqui a pouco a gente vai falar, vocês vão ver um fato de Deus, né? Interessantíssimo aqui, com o Del, que está aqui nos comandos. Eu já posso dizer, o esposo já pode, né? Esposo, né, doutora? O futuro esposo. E daqui a pouco vocês vão saber de uma história bem interessante. E parece que eu vou ser até convidado para um quadro nacional, Namoro na TV. Estou aguardando aí o convite, não é, doutora? Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Doutora Hanna, vem agora, dores crônicas, aí cita algumas, lógico, que são centenas, hérnia de disco, a bursite e por aí vai. Realmente, pessoas que muitas vezes sofrem com essas dores, dizem que são dores, vamos dizer assim, terríveis, não é, doutora? São dores que são horríveis e que acompanham por muito tempo, que é feito, infelizmente, às vezes, só paliativos e não se trata, às vezes, a causa, certo? As hérnias de disco, elas têm inúmeras causas hoje, né? Desde a lesão por um acidente, por um impacto, mas também tem as condições de fraqueza muscular, uma deficiência de magnésio gera uma fraqueza muscular naquela musculatura, aquela musculatura fica flácida, com essa flacidez muscular eu acabo tendo uma postura ruim, com essa postura ruim eu gero uma alteração no meu aparelho ósseo, que acaba gerando uma lesão. Então, assim, essas dores crônicas, elas têm uma causa. Então, a gente tem que encontrar uma causa. Quando a ozonioterapia ela entra nessa parte de dores crônicas, ela entra ali para diminuir processos inflamatórios, diminuir processos de fadiga muscular, tensões, fibrose, diminuir essas fibroses. As bursites, elas geram muita fibrose, a calcificação adesiva, que a gente fala nos ombros, que a gente tem aquele ombro enrijecido, que não consegue levantar para pentear um cabelo. Conhece gente assim? Sim, sim. Pronto. Com certeza. Né? Então, o ozônio ele entra aí para tratar essas condições de fibrose também, porque o ozônio ele é uma terapia oxidativa, extremamente oxidativa e anti-inflamatória, mas que pelo seu fator oxidativo, ele quebra essas fibroses e auxilia no processo de cura dessas calcificações, dessas capsulites adesivas, que muitas vezes é causada pela recorrências inflamatórias, como uma bursite recorrente, e aí acaba gerando uma calcificação, um outro problema maior. Então, o ozônio ele entra ali para poder desinflamar, quebrar essa fibrose, ganhar amplitude de movimento de novo e, então, tratar as pessoas. E aí a gente tem que ter um olhar integrativo, voltando para o olhar integrativo. Por que essa pessoa começou a desenvolver bursite? Entendeu? Entendi.
Foi uma lesão de um excesso de atividade física? É uma lesão por esforço repetitivo, trabalho? É uma deficiência? Uma deficiência de quê? De vitaminas, de minerais, entendeu? Muitas vezes eu tenho um dos pacientes que me chamaram muita atenção, que ele se tratava há 10 anos, tratando uma epicondilite bilateral, que incomoda muito. E bancário, e não sabia mais o que fazer, já tinha feito infiltrações com corticoide, com tudo, já tinha feito tudo. 10 anos já tinha feito de tudo, né? Para sair da dor, né? Meu Deus do céu. Doutora. E quando eu fui fazer a avaliação por biorressonância dele, que é um exame quântico magnético, eu visualizei que ele tinha uma deficiência de magnésio e de complexo B absurda. Então, eu tratei o foco inflamatório dos tendões e comecei a tratar a deficiência dele. E ele está aí há muito mais de 2 anos, vem fazer só as manutenções e as suplementações, porque ele não teve mais crise nenhuma. Então, a causa dessa tendinite que ele tinha era exatamente uma deficiência nutricional. Uma deficiência nutricional, né, ela promovia como é que se diz, uma fraqueza naqueles tendões, juntava com o esforço repetitivo, que ele era bancário, utilizava muito de computador, e acabava lesionando de novo, inflamando de novo, tendo uma lesão recorrente. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar de visualizar qual é a fonte do problema, para poder a gente tratar com mais eficácia. Doutora Hanna Lima, a gente vê muito na internet, que tem de tudo, obviamente, nesses tratamentos de hérnia de disco, por exemplo, vídeos curtos que tem a pessoa, tipo ali numa maca, numa cama, e outro dando marretada, pulando em cima, aí vê depois a pessoa boazinha. Doutora, eu tô achando que quando acaba o vídeo tá indo pro hospital, não é, doutora? Porque a gente tá vendo de tudo, né? Eu vou me abstrair desse Doutor, é um negócio que eles falam em alinhamento do corpo. Eu vou dizer, dá medo. Por isso que eu sempre ressalto, doutora, a importância de procurar os profissionais, de ver o histórico, de analisar, de procurar saber de casos anteriores com aquele profissional, porque nós estamos lidando com a vida, com a essência, não é, doutora? Eu digo sempre, eu amo os pacientes estudados, porque você não tem que só procurar o profissional, você tem que procurar a técnica, o que aquele profissional está usando. Ah, eu ouvi falar que a ozonoterapia é extremamente bom para isso. Vai lá, você vai se submeter a um tratamento inovador, é um tratamento diferenciado, vai lá, dá uma olhada, vê cientificamente falando como é que aquela técnica funciona. Se você vai entregar seu corpo, né? Entendeu? Lógico. Então pesquisa. Pesquisar. Ô, doutora, no caso da ozonoterapia, nós sabemos que na vida não há nada que seja 100% seguro ou 100% eficiente. Mas como a senhora vê os índices, vamos dizer, de benefícios na ozonoterapia? São realmente assim grandiosos? Qual é a análise da senhora como um todo? A ozonoterapia hoje ela tem trago inúmeros benefícios para inúmeras patologias. Ela hoje é uma técnica de medicina complementar integrativa que auxilia aí mais de 250 patologias clínicas. Então, ela abre um leque aí imenso. E eu digo que eu costumo dizer que é o que mais me chama a atenção para a ozonoterapia, que a ozonoterapia tem um poder anti-inflamatório fantástico. Todas as terapias que envolvem oxigenação, elas têm esse poder de anti-inflamatório muito grande. Então, esse, para mim, é o maior benefício da ozonoterapia. Porque a maioria das doenças hoje, elas são causadas por fatores inflamatórios. Verdade. Por uma condição alimentar, por um excesso de extravagâncias alimentares, extravagâncias físicas, extravagâncias
exposição a alguns determinados componentes que são inflamatórios. Então, a ozonioterapia, esse para mim, é por isso que ela atua tão bem em diversas patologias clínicas. E tem crescido cada vez mais, porque à medida que ela desinflama teu corpo começa a reagir de forma diferente e começa a se tratar de inúmeras coisas que a gente nem sabia que tinha. Então, eu digo uma coisa, o ozônio. Às vezes a gente tem até a prática da atividade física, está ali passando por um processo, está cansado, está com aquela fadiga crônica, está intoxicadozinho, aí a gente vai e faz um simples soro de ozônio. E a gente nem sente, às vezes, as mudanças. Se você não tiver um olhar, você acaba não sentindo as mudanças. É mesmo? Mas você acaba conseguindo fazer uma prática de atividade física de uma forma melhor, tem mais energia. Por quê? Porque você leva oxigênio para dentro da célula. Se eu levo oxigênio para dentro da célula, eu desinflamo o meu corpo. Se eu desinflamo o meu corpo, eu estou promovendo cura no meu corpo. Interessante, doutora. E o ozônio ele ainda vai crescer muito, porque à medida que as pessoas vão sentindo esse benefício, elas vão se interessando cada vez mais. E é aquele boca a boca que não precisa nem divulgação, às vezes. Verdade. Né? Um beneficiado levando o outro, que precisa ser beneficiado. Ô, doutora, às vezes esse benefício também está dentro daquela palavra que muitos não têm de paciência, né, doutora? Às vezes você tem que ir equacionando, observando. Eu sei que o olhar da senhora é totalmente diferente porque já domina essas várias técnicas, mas normalmente os tratamentos são prolongados, doutora? Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, um atleta ele sente praticamente imediato a ação do ozônio, do oxigênio ativo no corpo. Ele consegue se identificar no seu corpo. A forma de atuação que o ozônio começa a agir ali nas células dele, levando mais oxigenação, ele tem mais disposição, tem mais força, tem mais vigor, tem mais explosão durante os treinos. Isso um atleta. Uma pessoa que não tem esse olhar mais diferenciado para se avaliar, mesmo assim ela nota, nossa, eu fiz ozônio naquele dia e eu notei que eu dormi melhor. E eu notei que no outro dia eu acordei com disposição. E eu notei que eu fui no banheiro todos os dias. Então, assim, tem algumas condições clínicas que não demoram. Basta uma aplicação e a pessoa já sente a diferença. Outras não. Outras precisam ser mais demorado. Todo e qualquer... Eu costumo dizer que nenhum tratamento é receita de bolo. Todo e qualquer tratamento, o seu terreno biológico é diferente do meu terreno biológico. E a gente tem, como é que se diz, estruturas diferentes. Então, a forma de tratamento também vai ser diferente. Não vai ser o mesmo tempo para você que não vai ser para mim. Mesmo a gente sendo bariatrizado pelo mesmo médico, não é a mesma coisa. Você tem uma condição de vida, um estilo alimentar diferente do meu, entendeu? Então, assim, é tudo diferente. E os tratamentos lá na clínica, na Fisiozon, a gente tenta fazer sempre personalizado. Tratamentos personalizados para cada um. Ou seja, cada vez o ser humano, como tem que ser, sendo visto de forma mais individualizada e multidisciplinar, né, doutora? Essa é a verdadeira essência. Exatamente. Por isso que estamos aqui ao vivo, no podcast Mais Vida, entrevistando a excepcional a doutora Hanna Lima, dando um verdadeiro show de informação. Eu sempre digo, viu, doutora, poderíamos passar horas e mais horas, dias e mais dias, tamanho conhecimento da senhora, viu? Obrigada. Isso é sensacional. Já temos agora micronutrientes ideais para alterações cardiovasculares. Doutora, ainda vamos dizer, a patologia que mais leva ao óbito, né? E dentro dessa sistemática, um trabalho muito interessante, preventivo também, que a senhora exercita, não é isso? Isso, né? A saúde cardio, hoje, eu costumo dizer que as pessoas só procuram quando estão sentindo uma alteração. Esquecem que existe a prevenção. Infelizmente, Verdade. Nossa cultura não é preventiva, né? Nossa cultura é curativa. Mas vamos lá, existem hoje inúmeros micronutrientes. A saúde alimentar, da alimentação, a saúde, a nossa condição alimentar, ela está muito envolvida com a nossa saúde cardíaca.
Então, isso envolve também os micronutrientes que a gente ou ingere através de alimentação ou que a gente faz uma suplementação. Eu não digo nenhuma suplementação, porque quando a gente diz suplementação, eu estou colocando a mais, Sim, né? sim. A mais do que o necessário. Mas eu digo uma organização, um equilíbrio, quando a gente faz ali uma correção, certo? Uma modulação de micronutrientes no seu corpo. É essencial, porque, por exemplo, o nosso músculo do coração, ele é um músculo. E ele precisa, vamos supor, do magnésio, que é extremamente necessário para a contração muscular, para a força e a contração muscular, para poder promover o bombeamento do sangue que chega até o coração e levar para as demais partes do nosso corpo. Então, é extremamente necessário que a gente tenha os níveis de magnésio ali corretos, entendeu? Não só o magnésio, muita gente, agora eu vou entrar no boom. Muita Certo. gente condena a vitamina D na saúde cardíaca, mas a vitamina D é extremamente anti-inflamatória e ela é necessária também para a saúde cardíaca. Só que a gente precisa entender como que a gente vai suplementar a vitamina D. Verdade. A vitamina D, normalmente, para que seja evitado aí as aterosclerose, que ela pode se transformar em cálcio nas artérias, entendeu? Ela tem que ser associada à vitamina K, que ela tem ali a vitamina K, ela tem uma proteína que auxilia no processo é como se fosse um catalisador da vitamina D, que puxa os cálcios que a vitamina D cria dentro do nosso corpo, o mecanismo da vitamina D, e ele vai e coloca no local certo. A vitamina D, ela tira das artérias e leva para a estrutura óssea. Então, assim, é preciso a gente entender como a gente suplementar a vitamina D para a saúde cardíaca também. É interessante. O potássio é extremamente rico para auxiliar aí no processo de diminuição de pressão arterial, porque ele ajuda na eliminação de fluidos do nosso corpo, que acaba diminuindo a pressão arterial também. O ômega 3 fantástico hoje, anti-inflamatório também, e que também diminui aí os níveis de colesterol no nosso corpo e aumenta os níveis de colesterol bom, entendeu? A vitamina B, B12, B6 também são vitaminas extremamente essenciais para a saúde cardíaca, que ajuda aí nesse processo de diminuir essas calcificações também do nosso sangue e mantendo uma saúde cardíaca boa para o nosso corpo. É extremamente necessário, mas é como você diz, procurar um profissional qualificado para poder fazer, que tenha entendimento, que conheça como é que age cada micronutriente no corpo da gente, para que não aconteça uma suplementação. Vamos Entendi. procurar uma modulação, Uma dos modulação. micronutrientes, e não uma suplementação. Que, infelizmente, existe o pecado, que eu sempre falo. As farmácias, infelizmente, têm uma demanda muito grande e muito atrativa de suplementos, Lógico, né? lógico. E uma facilidade muito grande da gente comprar imensa. micronutrientes. Mas a gente, não é errado. Às vezes a gente está com uma deficiência e tem farmacêuticos ali extremamente qualificados que podem nos ajudar. Certamente. No entanto, a gente não pode ir ali de forma avulsa e comprar por nossa própria conta, sem saber como aquele nutriente vai agir dentro do nosso corpo, porque aí a gente pode estar se fazendo mais mal do que bem. Verdade. Entendeu? Ô, doutora Hanna Lima, a senhora falou no ômega 3, farmácias, esses vários suplementos. Como podemos saber o que realmente é de qualidade? No caso do ômega 3, eu tenho que ir para o Alasca para pescar o peixe lá. E aí, doutora, porque tá tão complicado. Tá complicado. Normalmente, quando eles mostram ali, dizem, esse é o melhor, é sempre o mais caro. E aí, doutora? Então, eu costumo indicar algumas marcas que eu já trabalho. No entanto, eu costumo dizer para os meus pacientes, olha, essa é a minha indicação, mas você procure uma empresa que seja renomada, que já esteja há muito tempo no mercado, que já esteja fazendo essa suplementação há muito tempo no mercado. Mas existem alguns testes, inclusive, com a cápsula do ômega 3,
o que hoje se faz, que bota no congelador, não pode congelar, que a gente pode visualizar aí se a gente compra um ômega 3 ali mais em conta, porque, de fato, Lógico. Os melhores são mais caros Mais mesmo. caros, é. Porque aí os melhores não têm aquela condição de ter o cheiro, de você ter a exposição, porque às vezes a gente arrota e fica com esses arrotos frequentes. De tanto que aquela dose de ômega inflama um pouquinho o intestino também. Por isso que é necessário a gente procurar uma empresa que seja que esteja mais tempo no mercado. E a indicação da doutora uma indicação. Hanna. Doutora, no caso, eu queria já, nesse momento, que a senhora falasse da clínica e também do Instagram da senhora. Então, a Fisiozon, ela fica aqui em Manaíra, na Avenida João Câncio, 952. E é sempre um prazer receber cada um de vocês lá, até para conversar e tirar todas as dúvidas, porque eu recebo pacientes até para ir lá, eu marco o horário para ir tirar as dúvidas. Vamos lá. Você quer entender como funciona a saúde integrativa? Eu sempre falo. O Instagram é doutora Hanna Lima, certo? Tá lá, lá tem vários conteúdos falando sobre ozonoterapia, sobre terapias injetáveis, falando sobre... E vão vir inúmeras outras técnicas e inúmeros outros serviços que a gente está abrindo o leque na Fisiozon de terapias. Terapias holísticas, terapias através da cromoterapia, da aromoterapia, tudo isso a gente está abrindo o leque lá. Ou seja, crescendo, né, doutora? Muitas novidades que a senhora já me falou. Algumas coisas ainda são segredo de Estado, mas brevemente a gente vai contar tudo aqui, né, doutora? Vou trazer o leque todinho para lhe apresentar, brevemente. Que coisa boa. Em nome de Jesus. Doutora, agora temos imunoterapia, uma revolução no tratamento do câncer. Doutora, a palavra aí, revolução, acho que não está exagerada não, doutora? Não. A gente tem a conduta de tratamento oncológica hoje ainda é muito tradicionalista, certo? Mas existem aquelas pessoas, como eu disse a você, que estão estudando e buscando mais para formas de tratamento e elas encontram a imunoterapia. E a imunoterapia nada mais é do que os micronutrientes certos para levar para aquela célula que está sofrendo aquele processo de morte, que é uma morte celular. O câncer é uma morte da célula, certo? E aí a gente tem nesse caso, a gente entra com uma suplementação, que é para poder a gente ter um ataque maior nessas células oncológicas, para promover um reparo. E tem sido realmente uma revolução nos tratamentos, porque a gente tem resultados fantásticos, resultados rápidos, inclusive, e que tem chamado a atenção dos nossos colegas profissionais médicos que ainda não conhecem a terapia. Interessante. Infelizmente. Mas doutora, muitos já conhecem. Aí, neste caso, essa sistemática poderia se dar antes de uma possível cirurgia ou uma quimioterapia, uma vez detectado o câncer, ou é pós-tratamento? Como é que funciona, mais ou menos? Ela funciona antes, durante e depois. Que sensacional. Durante todos os estágios do tratamento. E do tratamento oncológico e de tratamento, a imunoterapia ela serve nos tratamentos de doenças crônicas também, certo? Doenças autoimunes também. Então, assim, mas no caso do câncer, ela vai funcionar aí no antes, no durante e no depois. Desde a detecção do estágio oncológico, a gente pode começar com a imunoterapia, sim. Aí, doutora, esse tratamento, ele por vezes tem que ser feito no ambiente hospitalar ou a senhora na clínica mesmo já tem, lógico, todo o protocolo, todo o condicionamento que isso seja feito? Isso. Lá na clínica a gente tem uma ala que é a ala que eu falo que é a ala ambulatorial, que é a ala de procedimentos. Né? Então, lá a gente coloca o paciente para fazer a parte de imunoterapia e tomar o sorinho dele já com todo o ambiente já preparado para essa situação, para essa condição. Que bacana, né, doutora? A senhora sempre pensando em tudo, né? O bem-estar, essa humanização tão necessária, né, doutora, nesses ambientes. Que coisa... Eu costumo dizer, Fábio, que quando a gente trabalha, a gente tem que parar eu não tenho um trabalho.
eu tenho um chamado que Deus me deu. Verdade. De cuidar de vidas. E eu faço como se fosse para Deus. Né? Eu tenho um amor por vidas muito grande. Muito grande. E eu gosto de cuidar. Eu gosto de cuidar. Então, assim, o que eu faço ali é como se eu estivesse fazendo para mim mesma. Para Deus, para mim mesma. Então, assim, é um chamado mesmo. Que coisa linda, doutora. E eu tenho a exatidão de todo esse trabalho. Doutora, é o que a gente chama o ABC, a saúde preventiva e a atenção básica. Doutora, é a base de tudo, mas a gente nota que muitas pessoas não exercem, não fazem, alguns profissionais, infelizmente. Notamos que isso deveria se começar na família, na escola, mas na maioria das vezes não se começa, e aí estamos diante de um cenário muito delicado de saúde mundial, no Brasil inteiro e mundial, não é, doutora? Hoje eu visualizo, por exemplo, no colégio da minha filha não se vende essas frituras, essas coisas. Sim. Incentiva, começou agora, não vende refrigerante. Ótimo, incentiva, doutora, a criança a ter uma fruta em cada... É tanto que minha filha, coitada, sofre bullying, porque ela leva brócolis, cenoura para o colégio. Mesmo, e ela lancha essas coisas. Doutora, no caso, eu estou me remetendo agora, quando eu morei em Manaus, 12 anos, eu cheguei a ser diretor, dava aula de física, informática e robótica, mas cheguei a ser diretor de uma das maiores instituições da região norte, que se chama Newton Lins. Tem do berçário à universidade. E, doutora, lá eu implementei, já que os espaços são grandiosos na Amazônia e nessa instituição também, eu implementei desde a infância, do jardim da infância, a sistemática das hortas, né? E alimentação saudável para a cantina. Doutora, foi tão difícil. Eu imagino. Porque, doutora, tinham pais que queriam a minha saída da direção. Por incrível que pareça. Como é difícil a gente implementar práticas saudáveis no Brasil, não é, doutora? Mas é uma questão cultural, Fábio. Cultural, é uma questão cultural, infelizmente, é como você disse ainda há pouco. Seria necessário começar uma visão de educação doméstica para que se fosse mudado esse parâmetro cultural da alimentação, da atividade física. Hoje você tem um leque, até no colégio das crianças mesmo, um leque de atividade física maior. Mas antigamente, eu sei que antigamente também a gente brincava, a nossa brincadeira era mais ativas, né? Verdade. Então, mas hoje, acho que digamos aí de uns 20 anos para frente, a gente vê muitas crianças em telas. Lógico, e os pais não se importam mais com isso, infelizmente. Infelizmente. E a gente nota, até todos indicam, né? Já entrevistei muitas pedagogas, nutricionistas, materno-infantil, a proibição até os 2 anos, pelo menos, do uso de telas, né, doutora? Exatamente, é muito importante isso. Eu sou muito Caxias quanto a isso com minha filha. Mas isso provoca inúmeros reflexos na nossa saúde. Essa saúde preventiva, ela envolve muitas questões. Ela envolve, em primeiro lugar, um novo pensamento, uma nova mentalidade, Fábio. Uma mentalidade de que eu não preciso ver meu corpo doente para tratar uma dor, para tratar um estágio de doença do meu corpo. Não. Eu posso fazer uma atividade física, eu posso tomar água na quantidade certa, eu posso fazer um processo de desestresse do meu corpo, um alongamento antes de dormir. Eu preciso ter tempo para isso. Né? Eu costumo dizer ao povo, se você não tiver tempo para a saúde, você vai ter que devotar tempo para a sua doença, para tratar a sua doença. Então, é uma escolha. Verdade. Isso é uma mudança de mentalidade. Lógico. Você tem que escolher, entendeu? Então, assim, é algo que a gente tem que ter uma nova visão, um novo olhar, uma nova cultura mesmo. Que aí você vai envolver a saúde, não só a saúde, mas saúde mental, saúde corporal, tudo. Né? É muito
abrangente. Abrangente. Doutora Hanna Lima, eu estou me lembrando agora, nesse contexto ainda, eu sou da época, quando criança, adolescente, de puxar carrinho, de ir para a Bola chuva, de gude. de brincar na areia, de bola de gude. Doutora, de ir atrás das tanajuras, inclusive a gente pegava a bundinha da tanajura e assava, doutora, e eu estou vivo aqui. Doutora, será que as crianças não estão precisando e mais ter esse contato como fazíamos antigamente, doutora? Esse contato com a natureza é essencial. Eu digo que é a vitamina S. É a vitamina S, né, doutora? Eu olho assim, às vezes, mães de primeiras viagens, às vezes, isso acontece muito com mães de primeira viagem, né? Que às vezes não bota nem a criança no chão. Aí a criança demora a andar, não sabe por que a criança demora a andar. Acho que a criança não tem contato com o chão, como é que a criança vai aprender a andar? Se eu só posso andar no chão, que nas nuvens eu não ando. Os excessos também, né, doutor? Em muitos casos, a gente sabe que tem as precauções, os cuidados, mas também vemos muitos excessos, né, doutora? É preciso ter cuidado, sim, mas não é preciso abusar e exceder desse cuidado, né? Estamos numa entrevista maravilhosa, eu tenho certeza, eu digo sempre que o programa nunca acaba, daqui a pouco você vai encontrar na íntegra essa sensacional entrevista no YouTube, em Dr. Play Saúde, e eu aconselho, eu peço, podem replicar, compartilhar, recortar, é público e ajudar a salvar. Temos agora, eu digo, a menina dos olhos da doutora Hanna Lima, a terapia com ozônio e suas vantagens à saúde. Doutora, se fôssemos falar das vantagens, dos procedimentos, passaríamos aqui muitos dias e noites, né, doutora? Mas, doutora, aonde a senhora está vendo a maior efetividade? A gente até conversou ainda há pouco, Foi. Mas nos processos anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios, doenças inflamatórias, que são a maioria das doenças, elas têm sua base inflamatória e o ozônio, ele é um anti-inflamatório fantástico. Fantástico. Tem um médico bem renomado, não vou citar o nome, mas que ele diz assim, se me colocarem numa ilha deserta, isso está gravado, se colocarem numa ilha deserta e só me derem uma opção de tratamento, eu levo o ozônio. Doutora, incrível, né, doutora? Então, porque ele já trata ali mais de 250 patologias. É uma coisa desde autoimune a doenças inflamatórias. Então, o ozônio, ele devolve para o nosso... O ozônio é oxigênio ativo, Fábio. Nosso corpo precisa de oxigênio para se manter vivo. Lógico. Então, assim, se eu levo oxigênio ativo para dentro das minhas células, eu estou mantendo o meu corpo vivo. É verdade. Entendeu? Então, assim, o ozônio modula meu sistema imunológico, o ozônio modula meu sistema metabólico, o ozônio modula meus hormônios, o ozônio desinflama minhas células, leva oxigênio para as minhas células. Então, assim, ele entra, o oxigênio em si, ele entra no nosso corpo com inúmeras funções. E o ozônio, ele é produzido pelo nosso corpo. Tem gente que pergunta assim, mas quais são as contraindicações para o ozônio? Só existe uma única contraindicação hoje conhecida de fato e de verdade, que é a deficiência da G6PD, glicose 6-difosfato. Por quê? Quem tem como o ozônio, ele é uma terapia oxidativa, quem tem essa deficiência não consegue promover os reparos rápidos que o ozônio causa ao oxidar nosso corpo, porque ele é uma terapia oxidativa. Entendi. Ele promove uma oxidação para forçar nosso corpo a se reparar de forma mais rápida. Entendi, certo? doutora. Então, quem tem informação diferenciada, viu, doutora? Quem tem essa deficiência não consegue fazer esse reparo mais rápido. Então, essa seria a contraindicação que eu digo que é entre aspas, porque eu tive pacientes com essa deficiência que a gente tratou a deficiência com a ozonoterapia. Então, assim, eu costumo dizer sempre, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose. E quem está administrando. Verdade. A gente tem que ter cuidado. Entendeu? Ô, doutora, e essa contraindicação para esse caso que a senhora citou? Como é que se sabe que a pessoa tem
essa situação, para se ter a precaução? É só pedir uma solicitação do exame dosagem de G6PD, glicose 6 de fosfato. Que aí a gente faz um examezinho de sangue, é um exame simples, no outro dia sai Que interessante, né, e doutora? a gente tem esse parâmetro aí se a pessoa tem ou não tem deficiência. No entanto, quem tem essas deficiências, que normalmente quem tem deficiência de G6PD, são pessoas com doenças que a gente chama favínicas, né? Que são pessoas que não conseguem digerir alguns alimentos, como feijões, como grãos. São doenças que causam deficiências no ferro, entendeu? Então, assim, são patologias que elas mostram características clínicas que a gente pode catar na anamnese e já ter uma prévia se a pessoa tem ou não tem essa patologia, essa deficiência. Ô, doutora Hanna, no caso, a diabetes que assola o mundo, trata-se de uma inflamação, na verdade. Quer dizer, quando a gente vê a ozonoterapia, aí deve ter uma incidência maravilhosa, né, doutora? Tem inúmeros pacientes diabéticos hoje se beneficiando da ozonioterapia, porque a diabetes ela é uma patologia inflamatória. Então, mas ela não, quando a gente fala de diabetes e ozonioterapia, não é um tratamento unificado, é preciso entrar terapias combinadas para que a gente tenha sucesso no tratamento de uma pessoa com diabetes. Porque aí eu tenho que modular o intestino da pessoa, remover algumas alimentações e então entrar com o ozônio, que é para desinflamar. Doutora Hanna Lima, eu sempre procuro encerrar os programas Linda essa imagem. até pela vertente tecnológica que eu tenho desde a minha origem, da minha essência. E aqui diz a tecnologia de mãos dadas com a fisioterapia e com toda a área da saúde, obviamente. E eu sempre peço a opinião dos profissionais que eu entrevisto de como está usando essa ferramenta, no meu modo de ver, adequadamente usada, vamos dizer assim, essencial, vital. Mas eu quero ouvir a opinião da senhora. Para mim, o crescimento da tecnologia na fisioterapia, ela tem causado uma mudança de profissionais. Os profissionais estão saindo daquela... Eu vou falar da fisioterapia somente, tá? Certo, certo. Os colegas fisioterapeutas estão começando a sair daquela única linha de cuidado do fisioterapeuta, que é o fisioterapeuta de reabilitação física. Porque quando você fala de fisioterapia, eu já fico às vezes até com raiva, Fábio, porque tem gente que fala assim, você faz uma massagem? Entendi. Né? É verdade, é verdade. Fazem ainda algumas ligações aí, né, essas ligações doutora? aí, só a saúde corporal e de reabilitação muscular e estrutura óssea. Esse é o pensamento do que é um fisioterapeuta. Mas a fisioterapia não abrange só isso. O profissional fisioterapeuta é um profissional de uma grade curricular extremamente rica. E essa tecnologia está tirando o fisioterapeuta dessa linha de conforto aí, dessa condição confortável de uma única linha de atuação e está abrindo os olhos, abrindo os leques de trabalho. E eu sou apaixonada. Lógico. Eu sou apaixonada. Eu gosto de trazer coisas inovadoras, eu gosto de trabalhar, como você disse, com coisas inovadoras. A ozonioterapia, ela veio para a minha vida para abrir esse leque, mas hoje já vem aí o hidrogênio molecular, aparelhos que promovem outras terapias oxigenativas com o hidrogênio molecular, a hidrocolonterapia envolvendo ozônio também e tecnologia. São aparelhos que estão sendo aí criados, inclusive o de hidrogênio molecular por um desenvolvedor brasileiro fantástico. O laser mesmo, eu gosto de falar dele, Dr. Ricardo Trajano é uma sumidade. Com certeza, com certeza. No Brasil, né, um estudioso, ele é um odontologista reconhecidíssimo. Né, eu indico os aparelhos dele até para os meus pacientes que eu vou orientando o cuidado. Então, assim, a tecnologia tem nos tirado dessa caixinha que foi colocado os profissionais de fisioterapia. E eu sou grata pelo esse crescimento tecnológico também. Doutora Hanna, e aí a gente vê, eu sempre costumo dizer, quantos profissionais, infelizmente, já estão e ficarão para o passado. Isso é uma realidade
que estamos a observar e principalmente o paciente que hoje qualquer um tem um celular e a internet à disposição está anotando de imediato, não é, doutora? Já nem procuram mais, Nem às vezes, os procura, tratamentos verdade. convencionais. Verdade. Já procuram já a parte que vai, a tecnologia que pode resolver aquele problema de uma vez, sanar aquele problema. Porque ninguém quer viver com um problema sendo prolongado por muito tempo. Principalmente quando se fala de dor, vamos falar disso. Lógico. A gente vai catar e procurar e pesquisar, né, o melhor procedimento para a gente sair daquela condição, porque ninguém gosta de viver com dor, né? Então, assim, infelizmente, muitos colegas, muitos profissionais de saúde, não só colegas da minha área, mas muitos profissionais de saúde, eu não sei se é pelo medo, às vezes, de se atualizar, Fábio, ou se é porque não tem acesso, não sei, mas que estão ficando para o passado, sim, e estão ficando um pouquinho para trás. Verdade. Doutora Hanna Lima, nós chegamos praticamente no final. Doutora, eu quero mais uma vez que a senhora exalte a clínica, o endereço, o nome da clínica, a rede social. Eu sempre reservo assim no final algumas palavras, aqui tudo flui como todos estão a observar e observam. É uma conversa realmente, só que muito diferenciada, aprofundada, de muita utilidade pública, que realmente salva vidas. E, doutora, a senhora, além de uma amiga, eu posso considerar uma amiga, é uma mulher extraordinária, né? É um talento na área da medicina, uma mãe incrível, assim, eu tenho certeza que aonde, se Deus quiser, a senhora ainda vai chegar, é uma coisa assim que eu posso dizer extraordinária, né? Assim, é uma coisa adimensional, Obrigada. É uma palavra que eu uso muito. Portanto, eu queria que a senhora repetisse, já agradecendo de coração. Eu tenho certeza que toda a Dr. Play está muito contente em receber e muitas pessoas irão com certeza compartilhar daqui a pouquinho através de Dr. Play Saúde no YouTube essa sensacional edição. E doutora, obrigado de coração. Eu que agradeço pela oportunidade de falar do meu trabalho, que eu sou tão apaixonada. Graças a Deus eu não trabalho, eu exerço uma função hoje que eu amo. A clínica, eu vou falar em nome da Fisiozon, que é o nome da clínica. A Fisiozon, ela é aqui, a sede na Avenida João Câncio, aqui em Manaíra. E ela lá abraça todas essas linhas de cuidados de terapias integrativas, não só a ozonoterapia, mas a modulação intestinal, a medicina ortomolecular, laser terapia e todas essas linhas de cuidados mais integrativos. O telefone para contato é o 991020016, é o WhatsApp também, só é falar pelo WhatsApp. Para agendamento, a gente pede que mande nome, data de nascimento, para que a gente faça um previamente cadastro, mas como eu disse, está aberto para que seja agendado, inclusive, um momento de conversa para que você entenda como funcionam as terapias integrativas, sem problema nenhum. O Instagram é doutora Hanna Lima, que só é colocar doutora Hanna Lima lá, que aí você encontra lá inúmeros assuntos, inúmeras abordagens sobre medicina integrativa, sobre fisioterapia integrativa, sobre ozonoterapia, sobre medicina dos injetáveis e sobre inúmeras outras terapias que lá tem também. Doutora Hanna Lima, muito obrigado. Doutora, eu sei que a medicina, ela vive muito de protocolos, né? Que a senhora, lógico, utiliza com toda a propriedade. Eu não sei, o Del está aí, o Del, eu estava querendo, eu vou quebrar um pouco o protocolo, eu não sei se o Del teria condição de vir aqui no estúdio, eu queria o Del aqui no estúdio, e até assim, para enfatizar ao público, em uma das vezes que eu entrevistei a doutora Hanna aqui no podcast Mais Vida pela Dr. Play, foi onde o Del conheceu a doutora Hanna. E a partir daí, uma obra de Deus, obviamente, fluiu um amor ainda maior e hoje, logicamente, seguem numa vida em conjunto, para sempre, se Deus quiser,
e que brevemente vão se casar, né, doutora? É. Eu queria que se o Del puder vir aqui, não pode vir, porque está aí na edição, mas enfim... De qualquer maneira, o Del foi um encontro de Deus aqui. Eu sou o cupido um pouco nessa história aí, né, doutora? Vamos contar um pouquinho para o público é muito curioso. E aí, doutora? Para honra e glória do Senhor, você me convidou para uma entrevista onde eu acabei conhecendo meu futuro marido. Graças a Deus, agradeço muito a Deus por isso. Eu costumo dizer que ele é tudo que eu pedi ao Senhor. Que coisa linda. E a gente está construindo um relacionamento muito amigável, com cuidado com os nossos ministérios. Nós temos uma linha de cuidado de vidas aí também através das palavras do Senhor. E a gente está seguindo esse caminho também ministerial junto também. E agora, daqui pouco tempo, né, já será, vamos dizer, selado o casamento, né, doutora? Fui convidado para a festa. Mas já estava, né, na lista, Não, Fábio. já estava na lista. Eu sei disso, não tem dúvida. E aquilo que eu falei, assim, tudo que acontece nas nossas vidas e quando a gente tem esse propósito no coração em salvar vidas, Deus vai agindo de uma maneira, doutora, que muitas vezes a gente ou não entende ou não percebe, mas quando a gente vê, a obra está em sua perfeição. Não é isso, doutora? É uma coisa incrível, Eu né? costumo dizer que a administração de Deus é perfeita. Ele é um exímio administrador. E tudo que ele faz é perfeito. Então, assim, ele conduziu. Me lembro como hoje que você me lançou o convite, eu ainda não tinha feito minha cirurgia, eu disse, Fábio, verdade, vamos fazer o seguinte, deixa para depois da cirurgia, só que aí protelou-se aí aproximadamente uns 3 ou 4 meses. Foi. E aí depois que eu fiz a cirurgia, ainda passei mais 3 meses para vir ser entrevistada. E eu em contato com a doutora, aperreando a doutora, não foi, doutora? Né? Mas eu costumo dizer que tudo é no seu momento, na sua hora certa. Né? Existiam processos a serem concluídos, tanto em mim como nele, né? Como em tudo, para que acontecesse. Doutora, pois assim, eu desejo muita saúde, que vocês sejam muito felizes, assim. Eu tenho realmente, assim, um carinho muito especial com o Del, mesmo antes até de conhecer a senhora. E assim, o Del é uma pessoa maravilhosa. Eu também aperreio demais o Del nos meus banners, nas edições, mas a gente entende assim, né, tudo no momento de Deus e eu sempre fiquei muito feliz. E quase todo o programa, antes de começar, eu já pergunto pela senhora, se a senhora está bem, se vocês estão bem, porque quando a gente tem esse propósito, esse amor no coração, isso é uma coisa que a gente leva para a vida inteira e para sempre. Doutora, muito obrigado pela entrevista, assim, de coração. Eu costumo dizer que Del é uma pessoa que eu não encontro um resquício de maldade. Eu só vejo bondade nele. Com certeza. Não, e não é porque eu sou hoje a futura esposa dele, mas é porque é da natureza dele. Tá vendo aí, Del? Assim. Que coisa linda. Eu tenho certeza que ele tá emocionado. Eu com um depoimento desse realmente incrível. E, doutora, no Instagram agora, quem quiser também assim observar a senhora em vários momentos, né, com o Del... Doutora, a gente tá vendo mais o Del no Instagram do que as ações médicas. E aí, doutora, o que vamos fazer, doutora? Estamos trabalhando esse processo aí Esse processo tem que ser trabalhado. Eu acho que vai ter que criar um individual, não para a história. Mas a história da doutora Hannah Lima envolve isso também. Tudo é história de vida. Tudo é história, exatamente. Doutora, muito obrigado por esse momento, assim, e de coração. Muita saúde, muita prosperidade, felicidade e parabéns pelo trabalho que a senhora realiza salvando tantas vidas. Vamos crescendo, quero estar aqui mais vezes, em nome de Jesus. E estará. E assim vamos encerrando essa edição maravilhosa do podcast Mais Vida pelo ecossistema Dr. Play. Agora vamos até o YouTube em Dr. Play Saúde, é público, compartilhar, recortar e ajudar a salvar. Fiquem com Deus.